Oi, eu sou Dani Mello, sou designer e artista e criar é o que eu faço da vida. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à oficina Sinta as Letras. Sintam-se todos abraçados e nesse módulo eu vou falar um pouquinho sobre lettering, mostrar alguns materiais e também vamos fazer exercícios de coordenação motora, que é muito importante antes de começar qualquer coisa. Vem comigo! Então, na aula passada, eu falei sobre as minhas experiências, sobre o lettering e eu queria trazer para vocês, a definição do que é lettering de fato, Lettering nada mais, nada menos que é o desenho de letra, sabe? Só o desenho, a gente desenhar a letra. É tão simples que às vezes parece um pouco complicado. Então é tipo, sei lá, como a gente desenha, sei lá, uma flor, desenha uma caricatura, desenha um lápis, a gente também vai desenhar a letra, a gente vai construir a letra, E agora eu vou mostrar para vocês, a diferença de algumas nomenclaturas, Porque além do lettering, a gente tem a escrita, a gente tem a caligrafia, a tipografia. Ô Dani, para que eu quero saber disso, É importante para a gente se comunicar, Então, quando a gente vai expressar, uma arte, é bom a gente estar entendendo, de fato do que ela se trata. Então, vou mostrar para vocês rapidinho e vou rabiscar bem muito para ficar bem fácil e vocês não esquecer essa diferença que é muito importante. Então, como eu estava falando, além do lettering, a gente tem outras nomenclaturas. Uma delas é a escrita. E a escrita é nada mais, nada menos que nossa letra normal. Ó, minha letra normal é assim, é esse garrancho, É horrível, mas assim, quando eu vou escrever, é assim. Tem gente que escreve, mais organizado. Tem vários tipos de letras, O interessante da escrita é simplesmente que, tipo, esse tipo de letra aqui, da escrita, ele é único. Porque cada pessoa, ela começa, de fato, a desenvolver desde a sua infância o seu estilo de letra, Então, é algo muito espontâneo, E, além da escrita, a gente tem a caligrafia. E qual a diferença da escrita e da caligrafia? Ambas, elas acabam tendo algumas coisinhas parecidas, Que é justamente essa questão da escrita contínua, Quando eu falo contínua, é que a gente, diferente do lettering, que eu vou explicar logo, a gente não vai parar para fazer a letra, Na caligrafia, a gente vai reproduzir algo que já existe. Então, ó, eu tenho esse alfabeto aqui, um alfabeto que já existe. Peguei ele, ó, nesse livro maravilhoso de Juliana Moore, Desenhando Letras. Super indico para vocês, tá? Então, eu tenho esse alfabeto aqui, vocês percebem, que ele tem essas letras, elas têm algo em comum, O que seria esse algo em comum? Ela é toda inclinada, ela tem um contraste. O que é contraste, É a diferença do traço, o grosso e o fino, Aqui, ó, na lateral, eu tenho, uma lateral mais grossinha, E quando eu subo aqui, ó, essa letra, ela fica fininha. Então, todos esses terminais, eles são parecidos. Então, aqui eu tenho um alfabeto, aqui eu tenho, uma família, de letras de caligrafia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou reproduzir do jeitinho que tá aqui, na minha folha. Então, quando eu faço essa reprodução, isso se chama caligrafia, Então, eu vou aqui fazer um exemplo para vocês do que seria uma letra caligráfica, Uma frase feita com caligrafia. Ó, percebe que eu comecei, Terminei o A, normalmente, bem fluido. O M, continuo.
E aqui a gente tem, né, a caligrafia. E aí, o interessante da caligrafia, uma das suas características é que o pincel, né, que eu estou utilizando é que vai me dar essa forma, né? Se eu não tivesse esse pincel aqui e tivesse algo chanfrado, né, que mais tarde eu vou falar sobre essas pontas, né, eu poderia ter um resultado diferente. E agora eu vou falar um pouquinho do lettering, né? Qual a diferença da escrita, da caligrafia e do lettering, né? O lettering, eu vou desenhar essa letra aqui, eu vou me inspirar nessa letra que já existe, né? E vou desenhá-la, né? Então, como é que eu vou desenhar? Esse A, né? Vou iniciar com um círculo, né? Um pouco inclinado. Ó. Vou puxar. E agora eu vou adicionar o quê? O contraste, aquele contraste que na caligrafia eu tenho com facilidade no pincel, né? Quando eu inclino ele, aqui no lettering eu vou fazer esse mesmo movimento, só que eu vou desenhar. Ó, então, ó, vou pintar aqui para a gente visualizar melhor. E aqui eu desenhei a letra A, né? Então, a diferença da caligrafia e do lettering é essa. Então, e da escrita, né? É que é a nossa letra normal, né? Feita de forma espontânea, né? Eu não vou pensar no contraste, não vou pensar em nada, só vou escrever um A, né? Então, essa é a diferença. Aqui eu posso, ó, pegar essa caneta e finalizar. Posso finalizar aqui. E aqui eu fiz, né, um lettering da letra A. E aí no lettering, né, o mais interessante é que a gente pode ornamentar essas letras, né? Então, né, o que eu posso ornamentar nesse A? Eu posso fazer, ó, vou fazer o outro A. Em vez, né, do terminal dela ser tradicional, ser normal, né, como a gente faz na caligrafia, eu vou fazer um terminal. Opa, ficou horrível isso aqui. Eu vou incrementar esse terminal para ele ter mais fluidez. Ó. Então, quando eu faço isso, eu estou desenhando a letra, eu estou reinventando a letra, né? Eu estou criando esse A. Vou preencher aqui para a gente visualizar. E a gente tem um A aqui, né? Um lettering de um A. Então, né, só recapitulando, escrita é a nossa letra normal que a gente, né, cresceu e estudou. Caligrafia é quando a gente usa ferramentas, né, para ter esses contrastes, né, e se inspirar nessas letras que já existem. E no lettering é quando a gente se inspira, né, nessas letras e acaba, de fato, desenhando a letra, né, fazendo rascunho, pensando em como ela se comporta. Além disso tudo, tem também a tipografia, né, que eu trouxe aqui para vocês, estava ali fuçando em alguns dos meus projetos para ver se eu encontrava alguma coisa impressa. E eu trouxe aqui, né, algumas letras impressas, né, que foram tiradas de fontes de computador, né, e são tipografias, né, essas tipografias, elas surgiram, né, na antiguidade, assim como a caligrafia, elas têm famílias, elas têm, né, você vê esse nome mulher aqui, né, quando a gente percebe, as letras, elas se combinam, né, então, surgiram, né, dos tipos móveis, né, antigamente, quando a gente tinha aquelas maquininhas enormes e tal, que a gente precisava desses tipos de metais para poder produzir os livros, os jornais, enfim, todo um grande rolê que eu indico muito. Inclusive, esse livro aqui, caso vocês tenham muita curiosidade de saber mais sobre
tipografia, né? A linguagem invisível, tem vários exemplos, enfim. Muita coisa sobre tipografia, muitas expressões também, enfim. E aí, né, através dessas tipografias que hoje a gente utiliza como fonte, né, no computador, a gente também tem uma expressão artística de letra, né? Então, a diferença é que o lettering, né, eu tenho essa espontaneidade de criar, sabe? Na fonte não, eu digito e ela está ali se eu digitar mulheres 300 vezes, ela sempre vai aparecer mulheres dessa forma, né? Mas aí no lettering não, no lettering eu desenho essa letra e eu coloco expressão nela para que ela fique da forma que eu quero. E agora que, né, sabemos, né, a nomenclatura exata, né, desse universo das letras, né, tipografia, a caligrafia, a escrita, enfim, tudo que a gente viu agora, vamos ver um pouquinho dos materiais. Agora, antes, né, de eu mostrar para vocês todos os materiais que eu tô aqui, né, é importante, frisar que para fazer lettering, para aprender lettering, para praticar lettering, não se apegue a material. Tem várias possibilidades aqui e eu só quero mostrar e apresentar para vocês, para a gente explorar, né? Essas realmente, quais são as possibilidades que a gente pode estar trabalhando com lettering. E realmente todas, tudo que for artístico a gente consegue fazer lettering, tá? Qualquer lápis, caneta, inclusive, né? Uma coisa que eu sempre digo é que para fazer lettering, para aprender lettering, basta a gente ter um simples lápis com uma borracha. Certo? Simples, simples, simples. Todos os exercícios que a gente vai ver aqui, a gente consegue desenvolver com um lápis e com uma borracha. Então, ó, se você não tem nada aí, fica tranquilo, corre lá na vizinha e pede a ela um lápis e uma borracha, que eu garanto que tu vai conseguir, né, fazer várias criações. Além, né, do lápis e a borracha, também, né, uma caneta esferográfica a gente consegue, né, tá desapegando aí. E uma dica. Ixi, muitas ideias tá vindo na minha cabeça. Uma dica vamos desapegar da borracha, né? Lembra que lá no início, né, quando eu tava introduzindo, mostrando para vocês a ementa do curso, lembra que eu falei, ó, a gente vai curtir, a gente vai se jogar? Então, a borracha é um perigo, né? Porque tudo a gente acha que tá feio, que tá errado. Então, vamos usar a borracha apenas quando necessário, tá bom? Então, ó, primeiro material já está assim, com um alerta. E, bom, eu trouxe várias coisas para, né, mostrar para vocês. Eu iniciei falando dos lápis, né? E eu queria mostrar para vocês que há uma diferença, né, entre as pontas dos grafites. Né? A gente tem umas nomenclaturazinhas. Esse aqui é o número 8B. O que é esses números, Dani? Cada ponta, né, ela tem uma tonalidade e também tem uma dureza diferente. Esse aqui é um 2B, então ele é um lápis, ele é um pouquinho mais clarinho e o grafite dele é mais duro também. Então, ó, vou escrever aqui o Oi. Se eu pegar esse lápis aqui, que ele é um 8B, ele, além de ter a ponta um pouquinho mais mole, ele também é bem mais escuro, ó. Então, esse lápis aqui é interessante para fazer finalizações de lettering. Esse aqui, não, já é para a gente fazer o rascunho. Esse aqui é um B, né? Então, ó como ele é clarinho. Quase não dá para ver, tá vendo? Então, normalmente, para a gente iniciar qualquer lettering, qualquer rascunho de qualquer tipo de arte, é interessante a gente estar, né, com um B ou 2B no máximo, que é um grafite que ele é mais, né, mais duro e é mais, como é que eu posso dizer? Mais clarinho, né? Então, aqui a gente consegue apagar. Acaba não rasurando a folha, né? Para quando a gente for finalizar aqui esse rascunho, né? Diferentemente desse aqui, ó. Eu vou apagar. Menina, olha a bagaceira. Então, percebem, né? Mesmo às vezes parecem lápis comuns, mas a gente tem essa variação. E detalhe, eu tenho esses 3 aqui, mas há uma infinidade. Tem o H, do H até o 8H. E do B
até o 8B, né? Então, é bom a gente explorar e conhecer esses materiais. No momento, só tem esses 3 aqui, porque é o que me supre. Saindo, né? Vamos aqui continuar nesses materiais mais básicos que todo mundo conhece, que aí já são materiais para a gente colorir, né? Eu tenho canetinhas, que é hidrocor, né? Aquelas tradicionais escolares, várias cores, a gente consegue. Então, para fazer preenchimento é muito bom. Lápis de cor, né? Tradicional também, acho que todo mundo já conhece. E esse aqui, ele é aquarelável, então eu posso pintar aqui, né? Se fosse uma folha aquarelável, eu poderia pegar um pincel, né? E, deixar ele mais vibrante. Trabalhar um pouquinho de aquarela com esse lápis de cor. E também alguns lápis comuns, né? Enfim. Esse aqui eu acho que todo mundo já conhece. E esse aqui, né, é um marcador à base de álcool, né? Eu tenho essas 2 pontas. Ele tem preto, mas assim, a gente consegue ter uma variedade de cor, né? Enorme, tem todas as cores, tipo canetinha, parece muito hidrocor, né? Pra quem não conhece. Então, o brush, né, o tradicional, E tem o chanfrado, né? Que a gente tem essa variação de espessura. Eu posso trabalhar com ele mais grosso e mais fino. Eu sempre indico usar um papel com uma gramatura maiorzinha, né? Gramatura é a espessura do papel. Ainda, né, nesse movimento de mostrar alguns materiais mais básicos, eu tenho uma aquarela aqui, que a gente pode também estar trabalhando lettering com aquarela, né? Ou fazendo um fundo bem orgânico, né? E eu tenho esses pincéis, eles se chamam brush pen, né? Que eu posso tanto colocar a tinta aqui, como eu já tenho essa aqui, essa aqui é tinta nanquim. É o mesmo tipo de caneta, né? Só que essa daqui eu tô usando água. E essa daqui eu coloquei a tinta aqui dentro, né? Pra diluir. Ela é bem fininha, então eu tenho várias pontas. É brush pen. E essa aqui é chanfrada, né? Então tem aquele mesmo movimento que eu falei. A gente pode explorar bastante o traço fino e o traço grosso. E a gente pode estar brincando aí com essa aquarela, né? Que é uma aquarela em pasta. E a gente também pode brincar com esse tipo de pincel, né? É um pincel que ele tem uma cérdola, né? Cérdola são esses cabelinhos aqui do pincel. Então a gente pode explorar, né? Adicionar água, enfim, eu gosto bastante dele. Eu tenho essas canetas aqui que são uma das minhas preferidas, de queridinhas assim, né? Normalmente o pessoal que gosta de fazer caligrafia e lettering, né? Elas são bem básicas, então eu tenho essa aqui naquele mesmo esquema. Tá muito em alta, tá muito na moda esse tipo de caneta. Que a gente tem uma ponta fininha, né, de um lado e a brush do outro, né? É interessante que esse tipo de caneta a gente tem que guardar sempre deitada, tá? Porque senão a tinta acaba danificando um lado das pontas. Então, ela é desse mesmo esquema, né, o brush. A gente consegue ter uma variação no traço, né? E continuando, tem apenas, né, outras espessuras, tem outros tipos de caneta que é o mesmo rolê. Eu adoro essa daqui, porque ela é bem fininha. Eu vou bem grossa e eu posso subir, bem fininha. Ela só tá com uma ponta danificada, mas, dá pra perceber o contraste dela, né, Bem grossa e bem fininha. Eu amo, eu sempre indico, então, tipo, se você tiver canetas aí na sua casa, pega elas, começa a explorar. Essa aqui é a minha preferida. Eu adoro
essa caneta, porque ela é fininha, né? Ela tem uma durabilidade bem massa e ela é bem maleável. Esse aqui é a nanquim tradicional, né? Que a gente tem vários tipos de ponta também. Esse aí é uma 0,5, mas ó, é bom para fazer pontilhismo, para fazer acabamentos. Ó, a gente tem a 0,5 e uma 0,555. Olha o detalhe dessa ponta, minha gente. Ela é realmente para detalhes, entendeu? Então, ó, às vezes, o que eu posso fazer aqui? Posso fazer um amor, um mar. Vou fazer um ar bonito. A caneta já é fininha, né? E eu posso vir aqui e adicionar uns detalhes com essa caneta. Então, realmente fica... O resultado fica bem bacana. Pena que ela tá acabando, mas dá pra entender, né? Continuando o nosso tour. Daqui já mostrei tudo. Eu também tenho... Ah, eu tava falando de aquarela, eu esqueci de mostrar, né? Eu adoro essas aquarelas aqui. Que ela é aguada, né? Essa daqui é em pasta. Também tem em pastilha. E eu gosto dela. Ó, tem esse outro pincel com a ponta diferente, ó. Então, a gente pode fazer umas letras, explorar, né, esse tipo de pincel, porque, ó, eu tenho, ó, um traço bem grosso, eu posso vir aqui na lateral também, ó, explorar um pouquinho mais. E quando eu for rotacionar, ó, enfim, dá pra gente fazer várias coisas. Eu gosto de explorar os materiais. E as clássicas, né? Aqui a gente tem uns marcadores à base d'água, que eu acredito que quem já tá nesse mundo do lettering, quem conhece um pouquinho do lettering já deve ter visto falar. Deixa eu mudar nossa folha aqui para explorar mais. A gente tem vários tamanhos, né? De pontas diferentes. Vou abrir aqui para vocês verem. Ó, essa é uma brush, né? Esse marcador à base d'água, ele é interessante porque a gente consegue explorar várias superfícies, né? Infelizmente, esses marcadores mais, né, que eu mostrei para vocês, que tem álcool, eles só é interessante para papel, né? Então, esses aqui a gente pode explorar, pode usar em madeira, vidro, parede, assim, uma infinidade de superfície. E ele tem um segredinho que nem todo mundo, né, presta atenção aqui no uso, que, ó, esse aqui é novo, ele ainda não foi utilizado, tá vendo? Ele é preto, mas tá vendo que a ponta dele tá branquinha? Então, a gente precisa, assim que compra, a gente precisa ativar, e é fácil, é só a gente pressionar, ó, segurar um pouquinho, mexer, ó, tá vendo que já tá descendo a tinta? Ó, vai descer e pronto, já estamos aí com ele ativado. Então, eu tenho vários tipos de pontas. Ó, vou ativar esse aqui bem fininha. Né? E para quem, né, quer explorar, né, esse mundo do lettering, eu aconselho aos pouquinhos, né, ir investindo, né, em canetas. Não precisa comprar tudo de uma vez, porque você vai, né, dependendo do material, né, você pode simplesmente gostar muito de aquarela, e aí, ó, já ativei, né, rápida demais. E tem a chanfrada, né, todas essas aqui são ponta redonda, né, a chanfrada é aquela que a gente tem um corte, né, ela é mais dura. Tem essa branquinha aqui, e ó, é bom que eu mostre as duas aqui. Opa. Ó, tá vendo a diferença? Então, essa daqui ela acaba sendo mais delicada e essa daqui ela é um pouquinho mais dura, né, no traço, o tipo do traço. Bom, além disso, eu trouxe essa caneta aqui, que ela é mais especial, uma caneta de gel, sempre tem em qualquer livraria, mas eu gosto muito de trabalhar ela nas minhas composições de lettering, porque ela acaba dando vários acabamentos, né? Então, ela tem esse brilhinho, esse glitter. Então, para acabamento, ela é ótima.
e a esferográfica, normal. Além disso, né, a gente pode estar utilizando tintas de diversas tintas, guache, essa daqui é uma fosca, né, é bom que a gente pode trabalhar outros artesanatos, porque o lettering, né, como eu falei, a gente consegue aplicar em diversas superfícies. Então, a gente pode estar aí aplicando em várias superfícies com vários tipos de pincéis. Esse pincel aqui, ele é o meu xodózinho. É um pincel que eu comprei com o pessoal do Carga Máxima. Se você não conhece, procura lá no Instagram, eu vou deixar aqui o @. Eles têm um trabalho lindo, né, de letras e dá um resultado bem diferente com esse pincel aqui. Então, procura aí que vocês vão ver as referências. Tem essa daqui, calma. Essa aqui é uma caneta, né, para caligrafia, né, ela é chanfrada. E eu vou mostrar aqui para vocês como a gente pode. Ela é velhinha, eu tenho ela desde a época da faculdade. Então, tô abrindo aqui, ó. Isso aqui é nanquim, tá? Nanquim é um tipo de tinta, tem que ter muito cuidado. Ai, meu Deus. Para abrir essa... Para abrir essa tinta, porque, minha gente, se ela derramar, acabou o rolê. Eu vou adicionar aqui um pouquinho só. É uma caneta recarregável, né? Esqueci de dizer esse detalhe. Mas a gente pode estar fazendo caligrafia, né? Letras como a fundamental. Ela é bem chanfrada, ó. Então, é para caligrafia. Deixa eu ver se eu ainda lembro como é que faz caligrafia, hein? Sem margem, toda errada. Ó, mas deu bom, já fiz pior. Caligrafia, né? Como tudo na vida, a gente precisa de prática. E faz muito tempo que eu parei de caligrafar. Depois que eu encontrei o lettering na minha vida. Mas acho que eu vou voltar. Mas, ó, a gente tem, né? Esse tipo de resultado, né? Então a gente pode também trabalhar isso no lettering, né? Pode ser uma possibilidade para a gente explorar. E uma amiguinha, né, dessa caneta também é as penas caligráficas. Sabe aquelas penas clássicas? Minha gente, aquelas de antigamente? Pois é, ainda vende dela. E a gente consegue ter resultados bem interessantes, ó. Essa aqui é uma, né? Eu tenho a base e tenho a pena, que é a ponta. Então, aqui a gente faz aquele clássico, né, de pegar, digamos que isso é nanquim, né? Então, a gente vai mergulhar a ponta na tinta, né, e vai caligrafar. E quase eu esquecendo dessa caneta aqui, que eu tenho várias cores também, que é o giz líquido, né? Tem muitos letterings, né, que dá pra gente fazer em giz. O bom do giz é que ele pode ser removível, né? Então a gente pode estar utilizando essa caneta de giz tanto em vidro quanto também, né, em paredes, em murais, né? E aí, dependendo da superfície, a gente pode estar reutilizando, né? Eu gosto muito por isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tour, né? Dessa bagunça gostosa de exploração, né? Se vocês tiverem alguma dúvida de qual material comprar, né? Qual o melhor, enfim, fala comigo nos comentários. Aproveita e me conta se tu gostou. Não esquece, se você ainda não me seguiu ainda, vai lá no meu Instagram, @8danimelo. Segue também o Instagram do projeto, as redes sociais todas, Twitter. Eu tô assim, ativa em tudo, amo conversar, amo me comunicar, né? O @ do projeto é Cintas Letras. Então, vamos fazer essa conexão. Estou disponível para responder, para conversar, para tirar dúvida. É isso. Beijinho!